Olá, amigos queridos, bem-vindos! Estamos prontos mais uma vez para ficarmos juntos no programa de hoje. Como você está? Como foi o seu final de semana? Como você tem vivido esses últimos dias? Eu desejo para você muita paz, muitas alegrias, realizações, que você esteja confiante de que, mesmo quando as coisas não acontecem como nós planejamos, temos ainda outras oportunidades, podemos tentar novamente, podemos esperar novamente. Quando nós nos desanimamos, quando nós nos prostramos diante das dificuldades da vida, aí as coisas começam a ficar difíceis mesmo. Quem vai lutar por nós? Quem vai tomar as rédeas da nossa própria história? Quem vai fazer por nós? Se nós não fizermos, se não temos essa disposição. Que você conte principalmente com a mão de Deus te sustentando, que você conte principalmente com a graça de Deus te sustentando dia após dia. Deus é por você, Deus é sempre por você. Nunca Deus é para te condenar, para te acusar, para te deixar para baixo, para te fazer menor, para te diminuir de forma nenhuma. Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Pai, é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Se Ele está a nosso favor, quem será contra nós? Se Ele é aquele que abre portas e ninguém pode fechar, se Ele é aquele que quando fecha portas, ninguém mais pode abrir, portanto Ele é absoluto, Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, Ele é o todo, Ele é Deus, Ele é absoluto. Se nós cremos nele, se nós temos tido experiências reais com Ele, pode desabar o mundo. E como diz a linda canção do grupo Novo Tom, pode cair o mundo. Nós estamos em paz. E essa paz que excede a todo entendimento é a paz que só Deus pode te dar. Deixe que o seu coração seja encontrado por esta paz, que ele seja preenchido pela paz, a paz de Deus em sua vida. Beijo grande. Vamos ficar aqui no programa de hoje conversando sobre como ser uma pessoa melhor. Tem gente que fica dizendo, mas eu não sei mais o que fazer, como posso colaborar para o bem-estar da minha família, para que eu tenha também conquistas pessoais a partir das minhas convicções, das minhas ideias. O que preciso fazer para que você seja uma pessoa melhor do que esta que você é até então? Sempre temos mais a fazer, ninguém está completo, ninguém está tão bem assim que não possa desejar algo bom e algo novo. Nós estamos nos aproximando do final do ano, logo mais serão renovadas as nossas atividades, serão renovadas também as nossas expectativas. E aí, o que a gente pode fazer para, a partir de nós mesmos, sermos pessoas melhores do que temos sido para nós e para os que estão à nossa volta? Essa é a nossa pergunta no programa de hoje. E você, além de ser o meu convidado muito especial para acompanhar o programa, é também convidado para participar. Você participando com a gente, respondendo, participando, compartilhando, quando eu deixei ali na nossa página no Facebook o tema de hoje. E eu vou lendo, mandando abraços, tendo você aqui com a gente, mesmo que virtualmente, é sempre muito bom, delícia demais ter você na companhia. E o nosso convidado de hoje já é conhecido de muitos de vocês, para quem não, ainda vamos apresentá-lo então. Doutor Edemar Lamarques, pastor e doutor em aconselhamento. Bem-vindo. Bom tê-lo aqui novamente. É sempre bom estar aqui. Eu também acho. Esse lugar acho. É muito gostoso. Quando aquela musiquinha toca, meu coração já se envolve. Que delícia. Maravilha. O que achou do tema de hoje? Achei fantástico. Eu acho que há muita gente com essa preocupação. A maioria das pessoas com as quais eu me relaciono no meu trabalho de aconselhamento tem um momento que dizem, não há mais o que eu possa fazer. O que eu posso fazer? Então, esse estado de desânimo, até de ansiedade combinados, eles criam, às vezes, um perigo muito grande que é a desistência. Exato. E eu acho que o programa de hoje vai dar essa perspectiva de possibilidades. Por onde a gente começa, então, a criar essa perspectiva? Olha, eu acho que a gente começa pela própria pessoa. Toda vez que você tenta ver-se melhor agradando alguém, isso fica complicado. Não há possibilidade de alguém acertar no sentido de agradar a outrem, ou agradar a outra pessoa a partir da sua perspectiva. Porque, por mais que eu tente te agradar, eu não sei, na verdade, no fundo, o que é que você espera de mim numa determinada situação. Imagine as pessoas que convivem juntas, na mesma casa, no mesmo lugar, quantas oportunidades de decepção ou de expectativas não realizadas e que a pessoa necessariamente não expressa para o outro, mas fica esperando. E agora? Será que vai acertar? E o outro que está tentando agradar na perspectiva do que está esperando e não sabe o que é,
e vendo que o outro fica desanimado, e há muitas pessoas nesse relacionamento que não dizem nada para o outro. Elas simplesmente desanimam ou simplesmente mostram no rosto, um rosto de desaprovação, como quem diz, de novo. Muita gente mostra isso. E o outro que está tentando agradar aquele que espera, ele vai acumulando frustrações. Isto não é bom. Isso é um caminho inicial para um estado depressivo. Pode ser temporário, pode ser curto. A depressão tem vários níveis de apresentação, mas ele é um começo ruim, não é um começo bom. Então como é que se faz isso? Não olhe para o outro. Eu quero ser uma pessoa melhor, então essa é a dica número 1. Eu não posso ter o outro como parâmetro. Exato. Eu vou ser uma pessoa melhor porque ele quer que eu seja, porque eu não vou conseguir. O outro é nesse sentido. Em vez de eu fazer a pergunta para mim, como é que eu posso ser melhor para o outro, eu posso dizer para mim mesmo, como é que eu posso entender melhor o outro. Ok. Não ser melhor, mas entender melhor. Perfeito. Quando eu entendo alguém, não significa que eu vá corresponder ao que ela espera, mas eu consigo perceber melhor o que lhe falta, que eu acho que é muito importante. Se eu não resolver, mas eu entender, eu não me irrito, eu não me frustro, não me defendo. Quando eu estou tentando ser melhor e vejo que o outro desanimou, não aceitou, não viu o meu esforço, eu já imediatamente me acho no direito de cobrar algo. Então, esse é um ponto de partida negativo. Não ajuda, o seu esforço é perdido e provavelmente vai se frustrar. Então, não olhe para o outro no sentido de acertar. Olhe para o outro no sentido de entender. Como é que eu entendo o outro? Eu quero entender. Então, se eu fizer algo e der errado, eu pergunto de novo, como é que eu posso entender? Não existe aquela ideia, eu preciso acertar, eu preciso agradar, eu preciso entender. Porque quando eu entendo, fica mais fácil fazer as coisas. Como isso se revela, por exemplo, no relacionamento marido e mulher? Como se apresenta isso, por exemplo, diante dos conflitos? Normalmente, principalmente a mulher, ela se vê mais numa condição de procurar agradar o outro para resolver os conflitos, para amenizar os problemas, e às vezes se erra justamente nisso porque não alcança aquilo que ela esperava. Mas, enfim, num relacionamento marido-mulher, num relacionamento conjugal, como que isso se administra? O comum da mulher é querer conversar sobre os problemas. E o comum do homem é fazer diferente do que fez. Só que se você perceber que sem conversar você não entende o outro, vai fazer o quê? Então aí já está uma comunicação totalmente diversa entre o homem e a mulher. Mas existe uma sugestão, Darleide, que eu acho que é extremamente prática, quando eu me desagrado do que o outro não recebeu do que eu fiz, ou quando ele não fez o que eu esperava receber. Okay. Uma coisa importantíssima é não olhe e nem diga o que o outro fez ou deixou de fazer. Você olhe para o outro e diga, eu estou sentindo isso. Meu sentimento está correto? Coloque o foco em você. Coloque a dificuldade como sendo sua. Você não viu o que esperava, não recebeu o que precisava, o que você precisava. Não condene o outro, não acuse o outro, mas simplesmente diga, eu estou sentindo. Você sabe o que estou sentindo? Você sabe o que eu senti naquela hora? O outro provavelmente vai dizer não. Ou se disser, vai estar errado. Normalmente vai estar errado. Porque o que é difícil aqui para lá é difícil lá para cá também. Claro. Mas você está fazendo uma pergunta focalizada em você. Não está olhando para o outro como alguém que errou. Não está acusando como tendo falhado com você. Você simplesmente vai dizer, você sabe o que eu senti naquela hora? Você vai abrir um espaço para o outro pensar em você, no que está pensando. E quando você falar do que não gostou, você vai falar do seu sentimento. E no seu sentimento ninguém pode dar palpite. Mas se eu falar do que ele fez, interpretando o que ele fez, me sentindo mal porque ele fez, eu coloco a responsabilidade dele do que eu senti, nele do que eu senti. E nós temos que tirar esse foco. Tira a responsabilidade do outro naquilo que você sente. Coloca o seu sentimento para que o outro pense o que você está pensando. É o começo de uma boa abertura. Veja que o foco está em mim. Eu que estou na obrigação, porque eu estou sentindo, estou querendo, estou tentando, eu quero que o outro entenda isso. Então eu não faço acusações, eu não reclamo de ações, eu simplesmente digo, você sabe o que eu estou pensando? Você sabe o que eu senti naquele dia que aconteceu isso? Não, não sei, não faço ideia. Então, eu imaginei que você não tinha sabido, porque se você soubesse, você já tinha falado comigo, então você tinha tido uma outra atitude. Você está dando ao outro, você está dando anistia sem ele pedir. Verdade. Isto abre portas, o outro pensa, pensando em quem? Em você. Ele nunca vai dizer, ele está me julgando, então eu tenho que começar a pensar em mim. Então, eu coloco o que eu sinto para que o outro pense em mim.
ele começa a me ouvir. Perfeito. É uma sugestão. Então, uma moça já pergunta aqui a respeito dos ciúmes que ela sente. Como fazer o outro entender que ele demonstra atitudes que a fazem sentir ciúmes? Ela se sente refém dos ciúmes, mas há situações que, segundo ela, significam, dão motivos para ela sentir ciúmes. Como ela deve agir? Muito bem. O ciúme, em primeiro lugar, é um sentimento que revela a insegurança de quem o sente. Eu não estou defendendo nenhuma pessoa que tem atitudes imprudentes, indecorosas, inadequadas, abertas demais para o sexo oposto. Eu não estou dando nenhuma anistia para quem fez, mas eu estou analisando quem sentiu. O sentimento de ciúme é, em primeiro lugar, uma manifestação da insegurança da pessoa que está sentindo. Ela pode ser temporária, pontual, foi só naquele momento, e ela pode ser um estado mais doentio, uma coisa mais constante, que vem com ela desde antes do seu relacionamento de casamento. Uma pessoa que não se sentiu segura na relação afetiva do pai com o pai e a mãe, ela carrega consigo essa insegurança e ela revela com todas as pessoas que se aproximarem dela, ela revela isso. Ela se torna um pouco possessiva. Não estou dizendo que seja o caso dela. Estou fazendo uma análise geral. Até um amigo, Darleide, um amigo, às vezes, você tem uma amiga, muito amiga sua, mas muito amiga mesmo, você começa a percebê-la muito amiga de outra pessoa. Você se comporta, sem mais nem menos, como se fosse dona dela. Como assim que ela vai ser tão amiga da outra se ela é minha amiga? Não, peraí, ela é amiga de pessoas. De outras pessoas também. Ela é muito íntima sua, mas ela pode ser amiga de outras. Bom, agora olhe para o lado do casamento. Uma pessoa que se vê como inadequada em algum aspecto, eu acho que ela tem que fazer essa análise. Eu me vejo inadequada em algum aspecto? Tem algum aspecto, não que o marido tenha falado, provavelmente não falou, mas tem algum aspecto de si mesma que ela se olhou em desvantagem com relação a outras mulheres? Ou mulheres de um modo geral? Você quer ver algo interessante? As mulheres de modo geral gostam de ver a história da vida dos artistas. Não necessariamente só a cena, mas a história deles, que namorou com esse, não sei o quê, fez o que mais. E essas pessoas, olhando muito para esse tipo de gente, elas começam a perceber certos padrões estéticos e de qualidades que não estão no comum dos mortais. Porque elas são produzidas, mas elas não lembram que são produzidas. Sim. E esse tipo de visão constante, sem perceber, é imperceptível, vai acumulando ideias de valor próprio reduzido. Verdade. Quando eu me sinto reduzida, como eu não tenho algo que alguém tem, pode ser da igreja mesmo, não necessariamente precisa ser um artista. Eu posso olhar outras pessoas. A comparação, ela é sempre preocupante e prejudicial. Então, deixa eu colocar um pouco mais, ela me escreveu um pouco mais agora a respeito do caso, a moça que sente-se numa situação de ciúmes, ela pede ajuda para como administrar, ela dizendo assim, olha, na verdade o que acontece é que meu marido tem algumas amigas e inclusive ele troca muitas mensagens com elas nas redes sociais e etc, etc. E isso me incomoda um pouco, apesar de eu já ter dito a ele que isso me incomoda, e ele desconversa, diz que não, só são amigas, etc, etc. Então fica assim, há um certo motivo, há um motivo. Como não sentir ciúmes, se há um motivo? Ok, vamos ajudar com cada pessoa que tiver um motivo. Ela citou um, mas há outras que têm outros. Por exemplo, há homens que na sua situação social, seja de amigos ou de igreja, ele se abraça, ele se relaciona fisicamente com mulheres, no caso de um homem, com mulheres de uma maneira exagerada. E esta pessoa que está com ele se sente, digamos assim, ofendida ou desrespeitada nessa relação. Esta pessoa está correta. Outra são as comunicações da rede social com um pouco mais de intimidade, a chamada amizade privada, né, de que alguém tem. Se a pessoa, ela, por exemplo, se ela acusar o marido, ela está entrando pela porta errada. Ela vai mostrar para essas pessoas que só são amigas dele, que elas são boazinhas, elas são queridas e ele também é querido. Porque ele vai tratar bem a elas que são queridas e vai ser bem tratado por elas. E ela do lado de fora, contracenando de uma maneira péssima, atacando as pessoas que ela não conhece, nem as intenções, e atacando o marido que é tão irresponsável ou imaturo ou sei lá o quê. Sem noção. Então, as definições são negativas, são todas negativas. Então ela fecha a porta para uma comunicação dele com ela. A minha sugestão é a seguinte: ela é um pouco arriscada, mas pelo menos ela é mais segura em termos de observação. Ela começa a relacionar-se com essas pessoas junto com ele. Dá um petecozinho, dá um palpitezinho. É mesmo, que legal, mas positivo, não negativo.
ele conversa com elas, ela conversa também. E ela pede para ele para incluí-la. Deixa eu trocar uma ideia também com essas meninas, deve ser muito legais. E se a criatura não deixar? Você sabia Então, que tem marido que não deixa? Sei. Por que ele não deixa? Por que não deixa? Normalmente porque ela já deu o palpite negativo e ele tem medo que ela faça desculpa a palavra, mas fiasco, faça vergonha, né? Vai soltar uma lá, você é muito metida, sei lá. Não acredito que uma pessoa dessas vai fazer isso, mas de qualquer maneira, se ele já ouviu dela, em particular, em private situation, se ele já ouviu queixas do nível, ele vai estar precavido. Ou seja, se ela... Veja, eu estou aqui jogando na hipótese que eu imagino, que em particular ela ficou brava com ele. Se ela ficou brava, falou que não devia. Se falou que não devia, ele tem medo que ela fale em qualquer outra situação. É aí que está, aí que está o caminho da minha orientação. Tá, tudo bem. Agora orienta a criaturinha macho, no caso aqui, esse marido. Venhamos e convenhamos que um homem casado, uma mulher casada, não pode se dar ao luxo de ter tanto relacionamento íntimo, mesmo que essa intimidade seja apenas virtual, mas há uma intimidade virtual, obviamente, e que a gente deve considerar que precisa ter um certo cuidado. Já não é mais um rapazinho solteiro, tem a quem dá satisfação, não? Nós estávamos num foco. Agora muda aí. Agora é outro. Isso, então, claro. para eu falar com aquela que sente o ciúme, que está com problema, era o que nós tínhamos dito. Isso. Mas eu não estava defendendo nem protegendo claro o rapaz. Que não, claro Neste que não. momento, para os homens que estão me ouvindo, e esse mesmo cidadão filho de Deus, que eu espero que esteja ouvindo, é extremamente imprudente. Extrema é pouco. Porque, olha, se eu disser para uma pessoa, fora de um relacionamento de compromisso, coisas bonitas, qualquer pessoa vai gostar. Exato. E esta pessoa, provavelmente, tendo gostado, se gostar, ela vai querer manter esse canal alimentado. Como ela faz? Ela retribui para mim também. E qualquer um de nós, da Leide, pode ter 90 anos de idade ou 25. Você gosta de ter o seu ego acariciado. Exato. Aparentemente, nessas relações com estranhos, em termos de amizade, com certa intimidade, de amizade, você cria um conceito sobre si de que você não comete os erros que o outro te acusa. Eu quero aqui pressupor que nesse relacionamento existe uma comunicação comprometida, dificultada, ruim. Eu quero crer. Porque toda vez que um homem ou uma mulher procura muito a conexão verbal fora do relacionamento, é porque o de dentro não está boa. Uma coisa eu garanto, a comunicação negativa fecha portas, até para aquele que está com o direito. Está com a razão, está tudo certinho, mas a comunicação negativa, de acusação, de condenação, ela começa com o pressuposto do juízo. Estou julgando as intenções do meu marido, estou julgando as intenções de todas as mulheres que estão falando com ele. Então, esse aspecto não se pode perder de vista, porque ela tem que reconquistar um ambiente positivo de comunicação com ele, positivo. Ou seja, você é isto, você é aquilo, as partes positivas. E eu quero estar com você, eu quero fazer com você. Em vez de ela reclamar do que ele faz com as outras, procure fazer algo com ele, coisas com ele. Mude o enfoque. Eu não estou garantindo, mas provavelmente o enfoque tem sido ou foi negativo. Então coloque um enfoque positivo. Você restaura a comunicação. Porque qualquer um desses planos que estamos tendo aqui, Darleide, se esta pessoa não puder dizer isso para o marido, só se tiver terapia. Se ela não tiver um terapeuta interferindo e ajudando e conectando os dois, sem a mudança da comunicação dela negativa para positiva, ele não vai ouvi-la, ela não vai ser ouvida. E os homens, a todos eles, os que nos ouvem, eu quero dizer o seguinte, cuidado com a rede social. As redes sociais são um caminho extremamente perigoso. Como eu disse antes, a gente ouve o que gosta de ouvir, necessariamente não é verdade, mas a gente ouve o que gosta de ouvir. Quando você ouve o que gosta de ouvir, se deixa de ouvir o que precisa ouvir. Quem realmente pode dizer para você o que você precisa ouvir, em primeiro lugar, é Deus. Em segundo lugar, seu cônjuge. No caso do homem, sua esposa. É a pessoa que mais pode dizer o que você precisa ouvir. Às vezes até não da maneira correta, mas é quem mais sabe. Eu tenho a chance nessa relação de dizer algo que você está pensando, não é, mas eu dei a impressão. Me desculpe. Ou então pergunta para ela, vem bravinha, toda latindo, reclamando para cima dele. Os homens, eu digo o seguinte, não pega essa braveza. Descubra onde ela está. Pergunte o que eu fiz. Ah, por que você fez isso?
Você sabe onde eu estava e por que foi que eu fiz isso? Faça perguntas. Eu digo para os homens, para as mulheres, não comece respondendo, muito menos acusando. Faça perguntas. Dê chance de que ela entre no seu modo de pensar e isso melhora. Porque tudo se resolve a partir de uma comunicação. Quando ela está travada, eu já sei qual é o motivo principal do travamento na comunicação entre duas pessoas. É a comunicação negativa, que desperta sentimentos negativos. E o sentimento negativo bloqueia a sua capacidade de raciocínio. Não vou dizer que você fique irracional, mas você fica sem a capacidade de arrazoar serenamente. Você produz comunicação influenciada ou influenciado pela emoção. Isso não sai coisa boa. Tanta gente bacana aqui participando com a gente, a Daniele Borges Prado, dizendo que está ligadinha no programa, muito bom. A Eusiane Costa também. E respondendo a nossa pergunta de hoje sobre como ser uma pessoa melhor, ela já foi dando a resposta. Ela diz, buscando a Deus. Só Deus pode nos mudar. O Miguel Tiluba também nos acompanhando, obrigada. A Fabiana Costa, Darleide, eu e a minha mãezinha amamos o programa, estamos assistindo agora. Deus abençoe grandemente. Um beijo para você, Fabiana, e para sua mãe. A Jennifer dizendo, com tanta gente com deficiência de entender, ignorante, minha paciência às vezes some e não deixa rastro. Ou seja, tá difícil, né, Jennifer? É muito bom. A Vatilde também nos acompanhando, Ana Paula, amando a si mesmo e amando o seu próximo. Tá, nós fizemos a pergunta então, como ser uma pessoa melhor. Agora eu te pergunto, o que é ser uma pessoa melhor? Qual é essa proposta de ser alguém melhor? Bom, a pessoa melhor, em primeiro lugar, é a pessoa que se aceita. Perfeito. A declaração que foi feita aí de que buscando a Deus, porque só Deus pode fazer isso por nós, é uma declaração extremamente verdadeira. Só que ela, na prática, ela passa por uma barreira que eu quero expor aqui. Sim. E tenho muito medo. Que é a ideia de que uma pessoa, quando busca muito a Bíblia e a oração, ela automaticamente muda o seu modo de pensar. É muito provável que muitas pessoas, a maioria das pessoas, ao lerem a Bíblia, busquem nela o que elas querem continuar pensando. Não estou falando nada de crime bravo, hediondo, nem nada. Mas os seus gostos, suas ideias. Eu sei de gente, por exemplo, que defende Jesus batendo nos outros verbalmente. Em nome do Senhor, mas, entendeu? Então, o primeiro ponto nesta dinâmica que estamos criando aqui é como eu me vejo. Tem áreas que eu não aceito, eu preciso trabalhar isso. Se não puder sozinha ou sozinho, eu preciso de ajuda. Alguém precisa me ajudar. Provavelmente o cônjuge não é a melhor pessoa. Porque a maneira com que você vê o cônjuge, no ponto que você está hoje, se você está num casamento e está insatisfeita consigo ou insatisfeito consigo, você já está colocando parte dessa culpa do que você está insatisfeito ou insatisfeita no outro. E isso já começa a bloquear a sua capacidade de ver-se a si próprio ou a si mesma. Então, a pessoa tem que se ver e aceitar. Tem coisas em você que dá para mudar? Em termos de corpo, visual, trabalhe para mudar. Não dá, aceite. Estatura, por exemplo. Não tem como. Sou baixo e quero ser alto. Sou alto e quero ser baixo. Não tem como mudar. Eu tenho que olhar e aceitar. Mas, por exemplo, pouco cabelo, no meu caso. Tem gente fazendo implante. Eu não acho que seja a minha opção. Eu prefiro aceitar como estou. É parte da minha genética, vinda do meu pai. É um processo da idade. E encarar assim. Tem que olhar o seguinte, eu posso mudar? Vou trabalhar para isso. Não posso mudar? Eu tenho que aceitar. Mas eu poderia estar frustrado porque a minha queda de cabelo começou a acontecer por 40 e poucos, menos de 40, 38 anos por aí. Eu poderia me preocupar com isso e hoje eu estaria num nível insuportável de insatisfação comigo mesmo. Eu estou dando um exemplo só da mente, mas tem muitas áreas. Outro aspecto, você tem coisas de você que você precisa, que você pode melhorar, comece a trabalhar isso. Comece a trabalhar. Invista nisso. Busque ajuda. Se é uma área da parte física, músico profissional que ajude. Se você não pode, você não sonhe com o que você não pode realizar. Porque isso alimenta a frustração. E o acúmulo da frustração te deixa primeiro insuportável. Uma pessoa que se frustra e acumula frustração, ela fica ou super para baixo ou ela bate muito nos outros. Porque ela precisa extravasar aquele desânimo dela. Então, deixa eu colocar aqui uma situação. Sou uma pessoa horrível, diz ela. Não tenho paciência, sou explosiva, falo logo gritando, eu quero me tornar melhor, mas não consigo. Quando vejo, já fiz. É automático. Olha a palavrinha. É automático. Todo dia é uma luta para mim. Muito boa essa contribuição. Eu posso ajudá-la.
Se você quiser ajuda, eu posso te ajudar agora. O ponto é o seguinte, o que você falou foi da sua impulsividade. É automático porque você repetiu, você satisfez e tornou-se um hábito. Então, o hábito vem automático. A impulsividade, ela viria se a minha vontade autorizasse. Como no passado eu fui autorizando, ela virou repetitiva e hábito. Então, se ela é hábito, ela vem como se fosse espontânea. Mas, na verdade, eu te dou 2 segredos que são ótimos. Primeiro, de manhã, ao orar e buscar a palavra de Deus, diga, abra o jogo falando a palavra. Eu tenho o descontrole na minha impulsividade. Eu preciso do teu controle. E repita isso. Ao estar meditando, leia um pouquinho, pare e ore de novo. Não ore pelos comportores, pelos evangelistas, pelo evangelho na China. Ore por você e por este específico problema durante a sua devoção, que deve durar 20 minutos, meia hora, quanto seja. Repita várias vezes. Porque quando você repete, você não precisa insistir para convencer a Deus, mas você se convencer de que está dando autorização para Deus. Nós, às vezes, falamos uma vez e falamos, agora ele faz. Não, ele faz se eu permitir. O grande problema é eu permitir. Então, eu permito a mudança a partir da conscientização. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Quando acontecer, e ela sabe quais são. Estou falando aqui, mas ela sabe quais são. Quando acontecer as situações que a provocam... Vai fazer o quê? Depois do intervalo, ele diz, quando acontecer aquilo que te provoca, o que você faz? Nós vamos para o nosso intervalo bem rápido, já voltamos aqui para continuar essa conversa com o doutor Edemar Lamarques, é doutor em aconselhamento, mora nos Estados Unidos, mas quando vem no Brasil, a gente rapta, traz aqui no nosso sofá, no nosso cantinho para falar com você. Mande sua pergunta, participa, a pergunta está aí na nossa página no Facebook, consultório de família.nt. É rapidinho, já estamos de volta e esperamos você. Até já. Hoje nós estamos falando aqui sobre como ser uma pessoa melhor. E o que é ser uma pessoa melhor? Melhor para quem? Para você, para os outros? Como é que é essa história? É a nossa conversa aqui hoje. E para quem quer ensinar os filhos a serem cidadãos do bem, cadê a câmera aqui? Moranguinho com você, para dar um gostinho para o pessoal aí de casa, Educando Filhos. E você vai encontrar esse material na revista Família Feliz, que eu indico para você entrar em contato com a gente pelo nosso site, novotempo.com/consultório, e pedir a revista Família Feliz. Eu sempre repito como você faz isso, porque ainda causa muita dúvida, mesmo sendo tão prático de pedir a revista Família Feliz. Ali no nosso site tem um espaço onde eu tenho uma foto minha assim toda sorridente, segurando uma revista. Você clica ali em cima e vai aparecer o formulário para você preencher e então nós vamos mandar para você pelo correio. É do nosso maior interesse que você tenha esse material. Pediu, não chegou, pode ter acontecido alguma coisa no nosso correio. Você pode inclusive ligar aqui para a gente no horário comercial, pedir para falar com alguém da escola bíblica e diz para uma das meninas, olha, eu pedi a revista Família Feliz, não chegou ainda, o que aconteceu? Nós vamos verificar se o seu endereço estava correto ou não, se aconteceu alguma coisa do gênero, se extraviou, se voltou, e a gente, na verdade, vai sempre querer atender a você com o maior carinho. Então peça a revista Família Feliz e vai ser uma felicidade para você, tá bom? Estamos hoje aqui conversando com o doutor Edemar Lamarques, doutor em aconselhamento, ele é pastor por formação, é um homem que tem ajudado a muitas pessoas ao redor do mundo com suas palestras, com o seu material, com sua boa vontade, nos encontros de casais, agenda dificílima, mas a gente consegue fazer o quê? O Miguel participando com a gente, a Ana Lúcia dizendo que o que faz para ser uma pessoa melhor, a Ana Lúcia, na verdade, está dizendo que não perde um programa, a Lara Queiroz dizendo, gostei da dica dada no bloco anterior pelo doutor Edemar. Ele diz, ponto número 1, eu preciso do controle do Senhor, é verdade. Preciso buscar ao Senhor e implorar por socorro, porque sou muito explosiva, está falando dela mesma, porque sou muito explosiva, acabo falando coisas que não agradam as pessoas, muito menos a Deus, né? São atingidas pelas minhas palavras. Agora ele está aguardando a dica número 2. Tá bom, nós já vamos dar a dica número 2.
A Edna também participando, dizendo que é preciso se entregar nas mãos de Deus. Enfim, Fernando Vasques também participando, deixando que Deus viva em nós. Bom, todo mundo aqui, muita gente compartilhando com a gente as suas ideias sobre como ser uma pessoa melhor, e aí trazendo à tona algumas questões muito práticas, uma pessoa explosiva, e a moça no bloco anterior disse que ela era uma pessoa horrível. Você deu uma dica, né? Orar insistentemente. Mas agora a dica número 2. Bem, a dica número 2 tem que ver com a continuação deste espírito estabelecido na comunhão. A pessoa falou várias vezes para Deus, dando nome ao problema, em pensamento, numa oração silenciosa. Eu tenho esse problema. De um modo geral, é prudente não se mencionar verbalmente, em oração, os problemas mais difíceis nossos, porque o inimigo, ele não consegue ler os nossos pensamentos, mas ele consegue ler os nossos lábios, as nossas expressões, muito mais as nossas palavras. Então é muito importante que você esteja contrito ou contrita diante de Deus, para baixo na intimidade profunda do seu coração, mas rasgando o verbo, falando o nome. Não é dizer me ajuda no meu problema, mas específico. A segunda parte da dificuldade da pessoa, ela é reconhecer que a impulsividade está dentro dela, mas não é necessariamente uma ação. Só é uma ação quando ela autoriza. Todo o processo inconsciente, para ser manifestado, tem que passar pelo consciente. O que ocorre é que a maioria das pessoas, por repetirem tanto as influências do inconsciente ou dos seus impulsos e darem vazão a elas, elas pensam que são incontroláveis. É lógico que nenhum ser humano sem Deus vai poder manter um controle regular, mesmo tendo a ajuda de um bom profissional. Elas têm controles quando recebem essa ajuda e voltam novamente a cair no problema, porque tem que ver com a sua natureza. Tanto a pecaminosa como a natureza herdada dos seus antepassados. Mas como é que a gente trabalha com isso? Primeiro, eu me conscientizo. Se eu me conscientizo, eu me cuido. A melhor ilustração que eu uso é do bêbado, do indivíduo que tem dependência alcoólica. Quando ele começa a se recuperar, ele não passa mais perto da bebida. Dependendo do caso, não passa nem na rua do bar. Então, eu evito aqueles lugares ou aquelas situações que me provocam, porque eu já me conheço. Quando o processo dá início, em vez de eu entrar na discussão, eu peço licença. Essa é a segunda dica. Você evitou, no mesmo processo da segunda, você evita. Mesmo evitando, haverá situações que não será possível escapar. Quando houver, não entre na discussão, porque você tem um problema não com a pessoa, você tem um problema com você. Aí você sai da situação, sai do lugar fisicamente, se for na sala, vai para o quarto, se for do quarto, e especialmente se for ao ar livre. Sai fora, inspira muito oxigênio, segura um pouco e devolve. E isso é um processo químico real, isso aqui não é mandinga, é realidade. A pessoa vai sair fora da situação, inspirar profundamente, segura o ar e solta devagar. Faz isso por aproximadamente se fizer por uns 5 minutos, já vai ter um grande lucro. Se a situação for muito tensa, espere mais. E quando voltar, não entre no ponto em que parou a conversa. Peça desculpas. Desculpe, porque eu não estava bem, por isso eu tive que sair. O que você quis dizer mesmo? Não diga o que você falou, pergunte o que você quis dizer. O que quis dizer é diferente do que disse. Porque o que ela disse eu já entendi e não gostei. Normalmente escutei e não gostei. Mas o que você quis dizer? Você está dando a chance para a pessoa de repensar o que falou. Se for a mesma coisa e produzir a mesma reação, e você não vai sair de novo para fora, mas se já está sob controle, estará, eu garanto que estará, presta atenção, eu garanto que estará, aí você vai dizer para a pessoa, olha, nesse momento eu não estou em condições de decidir sobre isso, ou de opinar sobre isso. Então esse é o ponto-chave. O foco dessa resposta da lei que nós estamos dando é que não está no outro ou no provocador o problema, está naquele que se sente provocado. Eu não vou permitir que você altere que emoções eu vou manifestar. Porque se eu me irrito com você, eu estou dizendo, está autorizada a me irritar quando você quiser. Porque quem determina a minha irritação sou eu. Eu me irrito com você, eu me irrito com o outro, com mais outro, com essa situação, com aquela. Quando alguém pega o controle da televisão, eu começo a pôr na minha cabeça que aquilo me irrita. E eu me autorizo a me irritar quando ela surge. Você vê que o problema não está nas circunstâncias nem nas pessoas. Não estou dizendo que não estejam
participando disto, mas o problema maior está dentro de nós. Ou seja, eu entrego para o outro a possibilidade de eu franqueio o meu controle para ela. É isso. Ele vai determinar as minhas emoções. Ela me domina, e não eu. Exatamente. Sabe que eu fico pensando também que muitas vezes nós atraímos para nós, o que eu vou usar uma palavra espiritual, mas eu acredito muito que seja dessa maneira, a gente acaba atraindo para si maldição pelas palavras que nós acarretamos sobre nós mesmos. Por exemplo, quando ele diz assim, eu sou uma pessoa horrível. Não é uma boa frase. Eu sou uma pessoa, ou então uma mãe que diz assim para o filho, que menino danado, esse menino não presta. Você é insuportável. Você é insuportável, esse menino não para quieto, meu Deus, não aguento mais. Você tira a minha paz. Olha, uma criança que cresce dizendo, eu tiro a paz da minha mãe. Que sensação desagradável. Então, a gente fica reforçando os aspectos negativos e dando a eles total autonomia sobre a nossa própria existência. Eu sou uma pessoa horrível, eu sou uma descontrolada, um descontrolado, esse menino é um menino danado. Inclusive, a palavra raiz, a palavra danado, tem como raiz maldito. Exato. Então, assim, tem coisas que a gente fala, assim, ao menos perceber que as nossas próprias palavras têm extrema força. Então, para de dar tanto valor ao teu aspecto negativo e vê o que você tem de bom. E para também de fazer... acho isso tão apropriado, né? Dá para mim um senso de responsabilidade sobre mim mesma quando eu não dou ao outro a oportunidade de me controlar, de me dominar. A autorização de determinar que emoção eu vou sentir. Exato. Claro que é difícil, ninguém está dizendo que isso é fácil. Mas é por isso que nós estamos aqui. Exatamente. Mas é tão possível que tem muita gente experimentando essa vitória que eu estou te falando aqui agora, por aí, de maneira comemorativa. Estão comemorando. Eu não imaginava que eu podia ter tanto controle sobre mim. Deus dá o poder. Exato. Mas a sua vontade é que autoriza. Exato. Por isso que quando a gente diz assim, não, é só confiar em Deus. Desculpem, mas é muito simples essa resposta. Tem pessoas querendo sinceramente, mas se ela não adotar certos modos de pensar, certas estratégias, ela volta para o mesmo ciclo causador. Eu queria partilhar um texto que mostra isso que eu falei, Darleide. Eu acho ele muito importante, está em Tiago 1. A carta de Tiago, ele diz assim, quando alguém for tentado, jamais deve dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, este desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, já é a morte. Está dentro de nós. O pecado, se alguma coisa me tenta, eu dentro do meu ser, eu dei importância para ela. É impossível Satanás me tentar, e quem quer que seja, em algo que eu me recuso a fazer daquilo importante para mim. Então, quando a pessoa autoriza que aquilo é importante, existe nos caminhões brasileiros, eu tenho dito essa frase com certa advertência, caminhões do Brasil dizem assim, alguns, né? A minha educação depende da sua. Não faz isso. Não faz isso. A minha educação depende da sua? Não. Apesar de você ser mal educado, a minha educação não depende da sua. Então, as minhas emoções não dependem das suas. Tá? Mas tem o terceiro ponto. Ok. Tá? No segundo ponto, ela vai fugir da situação, se refazer e voltar. Se persistir, vai pedir licença e dizer, deixa eu pensar e depois eu volto. Essa é uma alternativa consigo mesma. Terceiro ponto muito importante. Olhe para o outro como aquele que resolve os seus problemas, não como aquele que causa. Como assim eu conheço essa fera que está comigo? Eu sei que ele... Não, presta atenção. Você sabe o que te provocou. Não é o que ele pensa nem o que ele faz. Pareceu para você porque te desagrada, te ofende e te provoca. Comece a olhar para o outro com a mesma mentalidade. Olha que lindo o que eu vou dizer agora. Interessante, porque é da Bíblia, por isso que é lindo, não porque sou eu. Olha que lindo nós podermos olhar para o outro que nos provoca, quando nos provoca, e podermos dizer para ele o que Jesus disse na cruz e o que Estevão disse aos que o apedrejavam. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Para Jesus dizer isso, para Estevão dizer isso, antes da intercessão, no seu íntimo, ele já tinha dado ao outro o direito de falhar com ele. Ele disse, ele falhou, mas eu acredito que não é o que ele quer fazer. Ele me ofendeu, mas acredito que não é o que ele quer fazer. Não quer me ofender. Ele me machucou, mas não creio que ele queira me machucar. Então, eu dou ao outro anistia antes dele pedir. Está dentro de mim.
Daquele momento em diante, a provocação se reduz, ela não tem mais impacto sobre mim. Então, esse é o terceiro ponto. Você dê ao outro a chance de errar. Diga, não é isso que ele quer falar, ou então não é isso que ela quer falar. O que será que desta vez ele está querendo falar? Dentro de você, você desenvolve, cultiva o espírito que Jesus mostrou na cruz, depois de todo o dano que fizeram, e o espírito copiado por este lindo e primeiro mártir da igreja, Estevão. Pai, não lhes imputes este pecado, ou estes pecados. E entre os que ouviam estava Paulo, que escutou essa oração, ou pelo menos Jesus pôde atuar pela oração dele e veio se tornar um dos maiores evangelistas da igreja, na história da igreja cristã. Então, é uma coisa linda. Você faz evangelismo dentro da sua casa. Agora, o grande problema, quando se coloca muito assim, busca Deus, e isso vai resolver, é que muitas pessoas oram e leem a Bíblia, e por esse motivo querem que os outros estejam no seu nível por esse motivo. Ok, você está lendo bastante, orando bastante, mostre o seu nível, desenvolvendo o seu autocontrole. Isso vai mostrar para os outros o quanto Deus está dentro de você. Você pode dizer vivo, não mais eu. Exato. Domínio próprio, né? Fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Então, é uma caminhada. Tem uma frase que diz assim, aqueles que só oram, até orar, um dia deixarão de fazê-lo. Porque só oram. Mas o que significa a oração? Você ora, você busca e você clama, você espera e Deus vai fazer uma obra, mas você se dispõe a agir. Você decide agir. Você vai encontrar em Deus a força, a capacidade de você ser uma nova criatura feita por Ele, mas enquanto você age, enquanto você caminha, enquanto você trabalha, você precisa usar a razão. Você não pode ser irrazoável. Jesus disse assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele está dizendo, eu sou o modelo. Aí você para e pensa, o que Jesus faria? Como Jesus faria? O que Jesus fazia? Jesus se submetia ao Pai, Jesus andava em obediência ao Pai, Jesus não retrucava porque ele se sentiu ofendidinho por tudo. A questão é que nós nos ofendemos por muitas coisas banais. Exato. Nós somos muito frágeis, nós somos ofendidos por muito pouca coisa, porque nós temos muito orgulho, então nós precisamos dar conta, né, de uma série de questões que no fundo são miseráveis, são bobagem, e elas se voltam contra nós. Então baixa um pouco a bola, tá se posicionando dessa maneira. Quando você diz assim, eu sou uma mulher horrível, eu sou descontrolada, eu grito, só falo gritando, pare e pensa, vai ali na frente do espelho e se questiona, por que você faz isso? Por que você se manifesta dessa maneira? Por que essa impaciência? Por que esse desequilíbrio? Precisa de um tratamento? Precisa de uma terapia? Precisa então reestudar o que te aconteceu, rever, se entender um pouco melhor? Vai buscá-lo. Mas você precisa tomar consciência de que você não pode ser dominada e ser levada no automático. Nós não somos robôs, não somos pessoas racionais. Fácil não é. Quem está dizendo para você não é uma pessoa assim tranquila, zen, essa coisa. Não é assim. Eu tenho um espírito, sabe, de agir, de falar, de resolver. Você é determinada. Determinada. E isso gera alguma situação que você precisa enfrentar muitas vezes, ser confrontado pelo outro, mas antes de tudo ser confrontado por si mesmo, por nós mesmos. Então eu estou dizendo para você de uma coisa que eu sei. Eu preciso me confrontar e eu busco a Deus, e o Espírito de Deus trabalha em mim, o Espírito de Deus me batiza dia após dia na misericórdia do Senhor, e o Senhor faz uma obra que está muito além do que eu poderia imaginar, e com o passar do tempo, você vai enxergando as coisas de uma outra maneira, Deus vai transformando você de dentro para fora, mas é preciso ter uma luta diária, uma busca diária e uma decisão. Hoje, só por hoje, só por agora, um dia de cada vez. Um dia de cada vez eu vou respirar, eu vou repensar, eu vou dar aquela saidinha, eu vou voltar depois e vou dizer, vamos fazer diferente. Tá, me explica, o que você... Aí você segue as dicas dadas aqui no programa de hoje. Mas, por favor, sai do automático em nome de Jesus e chame-se a si próprio a razão. Eu quero trabalhar a mudança do tempo do verbo. Perfeito. Eu sou não combina com quem é cristão. Perfeito. Eu tenho sido, eu aceito. Eu tenho sido explosivo, eu tenho sido, mas eu sou, dá uma ideia definitiva, eu vou permanecer. Não, eu tenho sido, eu tenho a tendência, mas não quero ser e com a graça de Deus não serei. É um trabalho de conscientização que é prático de verdade. Aqui está falando com vocês um explosivo, extremamente explosivo. Quando eu chego nas igrejas, e chegava, né, que agora eu estou independente, não estou mais lá, né, estou em trabalho
com o Ministério da Família só. Mas quando eu chegava nas igrejas, eu dizia assim, eu sou explosivo. Eles riam, porque eu sou muito alegre e tal. Eles riam, Eu falei, pode esperar que em 1 ano vocês vão me conhecer. E, infelizmente, em um ano, vi uma situação que revelava o velho homem. Mas olha, eu vou dar uma dica interessante do pecador convertido. Qual a diferença entre o pecador convertido e o não convertido? O convertido não suporta mais permanecer no lugar onde ele cometia o pecado. Ele não suporta. Não precisa ninguém acusá-lo. Você se descontrolou, você explodiu. Ele está dizendo por dentro, mas como é que eu fiz isso de novo? Eu não quero fazer. A frase-chave é, eu não quero fazer. Não é eu não vou fazer, é eu não quero fazer. A ênfase está aí. E eu volto. A 4ª dica é a seguinte, quando você cometer o deslize, corrija. Volte e fale para a pessoa, me desculpe, eu perdi o controle, falei alto, me desculpe, eu falei demais, me desculpe, eu falei inadequadamente, use essa palavra que eu te usei, não vou nem repetir, mas eu não podia ter falado, me perdoe, porque quando você paga o ônus de pedir perdão, que é o que Jesus mandou, ele falou que quando você ofende, você tem que pedir perdão. Quando você paga o ônus, você acentua na sua mente a seriedade dos prejuízos que isso tem. Fantástico! Quando você não pede perdão, você diz, ele me provocou, ela outra me provocou. Toda vez que você tem um culpado, você se isenta de responsabilidade. Toda vez que você tiver um culpado para uma situação de falha, você se isenta da responsabilidade. Isso é péssimo. Só quem gosta disso é o diabo. Porque nós precisamos da admissão e da humildade para isso. Precisamos mesmo. Eu tenho tido gente que tem sido a prova da possibilidade porque elas fizeram isso e deu certo. Graças a Deus. A Sueli, por exemplo, o Arthur está dizendo assim, eu decidi não mais ser assim. Amém. Atitudes como essa, ninguém tomará por mim. E ele diz amém. Amém. Deus te abençoe, Arthur. O apóstolo Paulo tinha uma luta intensa, né? As coisas que eu quero fazer, essas não faço. As que eu não quero, essa eu faço. Essa eu faço. O que será de mim, pobre, velho homem que sou? O que será de mim? Desgraçado que eu sou. Então ele tinha uma luta, a questão é quando a gente se conforma. Deus que me dá vitória em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Ele apresenta toda a sua dinâmica de ser uma pessoa horrível, né? Usando a expressão daquela moça. A sua dificuldade. Muito obrigada por sua sinceridade, por sua expor, né? O seu sentimento sobre você mesma. Paulo também fez. Foi bom expor, mas corrija, não repita. Mas Paulo também fez. Né? Paulo fez, ele expôs, olha, eu sou um homem que estou buscando a santidade, estou buscando a misericórdia de Deus, eu estou buscando, mas olha o homem que eu sou, mas aí ele apresenta Jesus. Né? Então, assim, ele se esconde em Jesus Cristo e ele certamente recebe a palavra do Espírito em Jesus, por meio de Jesus Cristo, que foi dita, aprendei de mim que sou manso. Aí ele se esconde. Aí nós vamos ver no Pedro, que era explosivo, que era um cara horrível também. Impulsivo, cortava a orelha de quem primeiro lhe aparecesse na frente. E aí vem o Senhor, ele toma, ele faz... outra criatura. Aí vem João, filho do trovão. Meu Deus, se torna no homem chamado discípulo amado. Então tem jeito. Mas foram pessoas que se jogaram de corpo e alma em Jesus Cristo, que se jogaram. E trabalharam não simplesmente ficaram só na oração. E trabalharam o seu interior. Não ficaram só orando, não foi essa questão. Eles foram experimentar na prática, viver como Jesus viveu. E Jesus viveu suportando, calando-se. Quantas vezes Jesus insultado, ofendido, machucado, e ele, tu dizes, eu não disse nada, você está dizendo, ou meu pai, ou o reino de Deus. Ele apresentava de tantas outras maneiras, mas não se defendia. A questão é que a gente quer se defender sempre, né? Quer ter razão, mas enfim. Quer ver um texto bíblico aí, pastor? Traz a palavra de Deus, por favor. Esse texto em Filipenses, ele é muito bonito, ele se adequa à nossa conversa aqui. Ele diz assim, capítulo 2 de Filipenses diz, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Verso 4, 2:4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus. Olha só, não olhe só para os seus interesses, olhe para o do outro. Nós estamos falando sobre como ser uma pessoa melhor. A melhor maneira de nós nos tornarmos uma pessoa melhor é vermos o valor que temos por termos sido incluídos na criação de Deus.
reconhecermos que somos pecadores por causa do desvio causado pela desobediência. E sabermos que não fomos deixados ao léu da sorte, mas houve um Salvador que foi enviado. Ele deu poder para nós, deu instruções na sua palavra. Há um texto do Salmo 119, diz, como guardará puro o jovem o seu coração para não pecar contra Deus? Ele falou, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então tem que guardar, não é só ler, tem que guardar, tem que querer vivê-la. O grande ponto da Arleide, na minha opinião, tem sido a minha bandeira no meu ministério. É que a verdadeira religião de todos nós, ela acontece nesse ambiente, dentro de casa. O consultório de família é uma bênção. Aliás, eu quero te dizer aqui em público, estão nos ouvindo agora a Débora e o Kézer, lá em BH. Tenho estado com eles com muita alegria, são uma bênção na minha vida, uma fonte de alegria de verdade. E a Débora disse, eu quero que você diga para a Darleide e para o pessoal da Novo Tempo, que nos momentos mais difíceis da minha vida, a Novo Tempo veio como um alento, como um lenitivo, como um verdadeiro remédio que eu me restaurei. Tá aqui, Débora, seu recado está dado, e aqui está a Darleide, já tinha curtido com ela o seu testemunho, e muita gente. Estive com o pessoal da Sara Nossa Terra, da Batista de Fortaleza, falaram para mim, a Novo Tempo é um alento, é um verdadeiro oásis para nós. Então, eu quero louvar a Deus por esse povo querido que nos ouve, por tanta gente que valoriza. Aqui é o lugar da religião verdadeira. É aqui, neste ambiente da família. É onde a realidade acontece. É onde as mais terríveis batalhas ocorrem. E nós temos condições de sair vencedores, porque aquele que prometeu garante. Amém. Ele é fiel. Ele é fiel e poderoso. Que bênção, que bênção. Amados, muito obrigada, viu, pelo carinho de vocês. Débora e o Kézer, muito obrigada pelo carinho. Aos amados da Igreja Batista, com quem você esteve. Aos amados da Igreja Sara Nossa Terra. Toda Maceió inteira esteve comigo. Maceió, querida. Conheço Maceió demais, então, amo demais. Um beijo muito especial para vocês. Um abraço para os amigos com quem estive nesse final de semana na Vila Olímpia, em São Paulo. Um abraço para os amigos do UNASP, um abraço para os amigos de Hortolândia, que estive há 2 semanas. Semana passada esqueci de mandar abraço para vocês. Não que eu esqueci, que o tempo foi pouco, vamos dizer assim, fica melhor para mim, né? Então, um beijo muito especial para vocês. Dilene, muito obrigada pelo carinho, pela organização aí do evento. Uma delícia estar com vocês. A todos o nosso muito obrigada pelo carinho de sempre. Nós vamos chegando ao final do programa. Muitas participações aqui, muita gente querida dizendo das suas experiências, mas a gente continua essa conversa nas redes sociais e eu convido você a continuar interagindo com a gente nas páginas, no Facebook, no Twitter, mandando e-mail pra gente, ficando muito à vontade. Muito obrigada. Vai voltar hoje para os Estados Unidos, mas deixa a sua bênção, seu carinho aqui com a gente. Hoje à noite estou voltando e vou levar a saudade desse querido Brasil. Mas eu quero dizer o seguinte, a melhor maneira de nós lidarmos com alguém que nos incomoda ou provoca o que tem de ruim em nós é fazermos algo de bom para ele. Quando você faz algo de bom para alguém que te incomoda, Jesus chegou a dizer, ame os seus inimigos. Se pedir para andar uma milha, ande 2. Essa dica, essa sugestão de Jesus, esse conselho de Jesus, ele vai ficar aberto à minha escolha, se eu faço ou não. Por isso que tem muita gente que segue igrejas, não segue a Jesus, e tem gente que segue a Jesus de verdade. Em casa é o melhor lugar para mostrar isso. Então, tem alguém te incomodando? Seja o filho, seja o marido, seja a esposa. Comece a fazer surpresas boas para essa pessoa. Agrade essa pessoa. Pense nela. Vou pensar em algo que a agrade. Vou pensar em algo que o agrade, que o surpreenda. Faça isso por você, não por ele. Não espere respostas, não espere aplausos, nem gratidões. Quando você dá para alguém, você não espera nada em troca. Faça isso. Você vai ver que fazendo isso muda dentro de você o que você pensa do outro. Já valeu. Já valeu. Você já se tornou uma pessoa segundo Jesus Cristo, que Ele deixou tudo por nós, sem precisar nada. Fez por você. Faça por alguém. Vai te ajudar, vai ser muito bom. Deus ajude você, Deus te ajude, Darleide, também. Amém. Que o seu programa seja essa bênção que tem sido para muita gente. Amém. Você também, que Deus te abençoe e te conduza no seu ministério. Você de casa também, muito obrigada pelo carinho. Pense nisso, saia do automático e consiga ser vencedor a partir de você mesmo, na sua busca profunda pelo poder de Deus e pelo batismo do Espírito Santo na sua vida, Ele fazendo uma pessoa nova. Importa nascer de novo. Deus te abençoe.